As linhas entre luz e escuridão se tornam cada vez mais tênues. Neste episódio, mergulhamos na mente de um homem dividido entre a lealdade e a traição. Harry, o mago que carrega segredos sombrios, começa a mostrar sua verdadeira face, movendo as peças de um jogo mortal onde confiança é apenas uma ilusão. Enquanto os heróis celebram suas vitórias temporárias, o inimigo já caminha entre eles observando, aprendendo e preparando o golpe que pode mudar o destino de todo o reino de Vrizewit. O capítulo de hoje revela o quanto um único ato pode redefinir o equilíbrio entre o bem e o mal, e o quanto a ambição pode corroer até mesmo o coração de quem um dia acreditou lutar por algo maior. Episódio 6. A convergência do destino, entre escolhas e consequências. À medida que a jornada dos heróis avançava rumo ao desconhecido, os destinos de todos os habitantes do reino de Vrizewit se entrelaçavam em uma complexa teia de conspirações e alianças instáveis. A ascensão dos dragões superiores não representava apenas uma ameaça inevitável, mas também a possibilidade de redenção, uma chance de reescrever o destino para aqueles que ousavam desafiar o domínio do Lorde Demônio. Nos bastidores, os generais do Lorde Demônio tramavam silenciosamente. Cada um movia-se por ambições próprias, buscando mais poder em meio ao caos crescente. A brutalidade de Harry, a enigmática magia de Selina e a mente calculista de Absalom formavam uma perigosa rede de interesses e traições que ameaçava romper o frágil equilíbrio entre luz e trevas. Sarah e seus companheiros sentiam o peso do que estava por vir. O cumprimento da profecia dos 7 dragões superiores se aproximava a cada dia, trazendo consigo não apenas o prenúncio da destruição, mas também a remota esperança de um novo começo para Vrizewit. A convergência do destino se aproximava a um ponto inevitável em que heróis e vilões, dragões e generais, se enfrentariam em um conflito decisivo que moldaria o futuro do reino. Às vésperas da batalha final, antigos segredos emergiriam, e alianças improváveis seriam seladas, enquanto a fronteira entre luz e sombra se tornava indistinta. Este capítulo marcava o auge de uma história de coragem e sacrifício, onde o verdadeiro poder da esperança seria posto à prova. No início de seu reinado, o Lorde Demônio criara seus subordinados mais poderosos a partir de fragmentos do próprio poder, implantando-os em recém-nascidos. Acreditava que apenas a pureza das crianças poderia sustentar tamanha energia sem se despedaçar, ainda que, com o tempo, essa pureza fosse inevitavelmente corrompida. Enquanto isso, no reino dos dragões, os 7 anciões alados se reuniram para deliberar sobre seu posicionamento no conflito iminente. Após longas e acaloradas discussões, decidiram pela neutralidade, afastando-se da disputa entre luz e trevas. Cada um representava um aspecto da natureza: fogo, gelo, vento, relâmpago, terra, sombra e espírito. E essa decisão trouxe ainda mais incerteza sobre o futuro do mundo. Entre o caos e o cansaço, Magnus buscou uma pausa. Convidou Davi para uma taberna, onde pudessem relaxar e compartilhar uma cerveja, tentando, ao menos por uma noite, esquecer o peso das responsabilidades. O riso leve que ecoava entre os copos contrastava com o silêncio tenso que dominava o reino. Durante a conversa, Maria, sempre curiosa, perguntou a Daniel como Davi havia resistido ao chamado da lâmina negra, uma questão que pairou no ar, sem resposta imediata. O mistério apenas aprofundava a aura de força e sofrimento em torno do guerreiro, lembrando a todos que, mesmo entre amigos, havia segredos que o tempo ainda não estava pronto para revelar. Daniel observou Maria em silêncio por um instante antes de responder à sua pergunta sobre Davi. Provavelmente ele reforçou a própria resistência com magia, disse. Pensativo, Davi sempre teve uma afinidade em comum com as forças arcanas. Sabe moldá-las como poucos. Enquanto isso, nas terras ermas próximas ao deserto, os subordinados do Lorde Demônio davam continuidade aos seus planos. Vilarejos inteiros eram consumidos pelo fogo e pela escuridão, sem deixar rastros de vida. O silêncio que restava após cada massacre era o lembrete mais cruel do poder de seu mestre, e do que aguardava o reino de Vrizewit caso os heróis falhassem. Reunidos em uma caverna úmida e envolta por brumas negras, os generais do Lorde Demônio discutiam o próximo movimento.
Harry, sempre com aquele olhar de quem via oportunidades no caos, quebrou o silêncio. Se quisermos entender como os humanos pensam, precisamos estar entre eles. Deixem-me infiltrar no grupo dos heróis. Posso observar, aprender e enviar tudo para vocês. Absalom cruzou os braços, avaliando a proposta. Ao lado dele, Selina manteve o olhar frio, mas um leve sorriso curvou seus lábios. Interessante, murmurou Absalom. Com isso, poderemos preparar o terreno. As cidades cairão antes mesmo que percebam o perigo. Após alguns segundos de silêncio, ele assentiu. Faça isso, Harry. Vá para Riota. Colete informações e reúna energia suficiente para acelerar o despertar do Lorde Demônio. 3 dias depois, atravessando as dunas de Totori, sobe um sol impiedoso. Harry avistou as muralhas da cidade de Riota. Ali, começaria a encenação que decidiria o rumo do reino. Enquanto o povo de Vraiselt vivia sob a sombra da incerteza, ignorava que um traidor já caminhava entre eles. Alguém disposto a vender sua humanidade em troca de poder. Na taberna mais movimentada de Riota, o disfarce de Harry foi posto à prova. Ele se aproximou de um grupo de aventureiros liderados por um homem de presença marcante. Magnus, o guerreiro que muitos chamavam de escudo do povo. De onde você vem? Perguntou Magnus, avaliando-o com desconfiança. Harry respondeu com uma história mal costurada. Um amontoado de meias-verdades e mentiras improvisadas. Ainda assim, havia algo em sua postura, talvez a confiança, talvez o olhar firme que convenceu Magnus a lhe dar uma chance. Muito bem, disse o guerreiro, após alguns segundos de reflexão. Se quer provar seu valor, venha conosco. O tempo passou, e as batalhas compartilhadas criaram uma ilusão de camaradagem. Harry lutava lado a lado com eles, salvava vidas, sorria nos momentos de vitória. Aos olhos dos outros, era apenas mais um herói em busca de redenção. Após dias de missões intensas e batalhas bem-sucedidas ao lado do grupo de Magnus, Harry finalmente teve a oportunidade de revelar parte de seu verdadeiro poder. Durante uma investida contra uma criatura de rank B, ele avançou sem hesitação, derrotando o monstro com uma precisão e velocidade que deixaram todos em silêncio. Quando o corpo da fera tombou, o campo de batalha ficou tomado por uma mistura de espanto e respeito. Magnus, impressionado com a habilidade do novo aliado, decidiu apresentá-lo a Davi, um dos guerreiros mais respeitados entre os heróis. O encontro ocorreu em uma taverna próxima à guilda, em meio ao burburinho das conversas e o tilintar dos copos. No entanto, no instante em que Davi o cumprimentou, Harry sentiu um toque frio em sua mente. A presença familiar e opressora de Absalom. Relatório, Harry. A voz soou em sua consciência, como um sussurro que cortava o ruído do ambiente. Sem alterar a expressão, Harry respondeu mentalmente, mantendo a encenação diante dos companheiros. Nada digno de nota, apenas uma possível movimentação de monstros perto dos arredores de Riota. Assim que se despediu do grupo, Harry caminhou pelas ruas vazias até um beco envolto em sombras. A lua mal iluminava as paredes úmidas, quando ele tocou o amuleto em seu pescoço, reativando o canal de comunicação. Absalom, estou aqui, sussurrou, e a voz mental voltou a preencher sua mente. O plano está avançando como previsto. Magnus e seus aliados estão concentrados em missões fora da cidade. Riota está vulnerável. Uma oportunidade perfeita para um ataque rápido. A resposta veio densa, grave e controlada. Excelente. Harry, continue observando os pontos estratégicos e aguarde novas ordens. Logo, a escuridão cairá sobre o coração de Riota. Cumpra a vontade do Lorde Demônio, e a vitória será inevitável. O eco da voz desapareceu, deixando apenas o som distante do vento cortando as ruas vazias. Harry ergueu o olhar para o céu e deixou um leve sorriso escapar. Cada passo o levava mais fundo no caminho sem retorno que escolhera. Um caminho pavimentado por mentiras, manipulação e sangue. Enquanto os heróis celebravam vitórias temporárias, ele dançava entre as sombras, movendo as peças de um tabuleiro que poucos compreendiam. A guerra entre luz e trevas seguia seu curso, e Harry era tanto jogador quanto peão. Quando a noite chegou ao fim, apenas uma pergunta permanecia, ecoando em sua mente como um presságio: o que mais estarei disposto a sacrificar, em nome do Lorde Demônio? A resposta, ele sabia, ainda estava escondida nas profundezas do destino, aguardando o momento certo para ser revelada.